Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharvaryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vrindai Tulsi Deviai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtotara Sata Srimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudev e também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridantis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, do presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para dar sequência, então, à leitura do Uddhava Gita, capítulo 21, versos 30 e 31. Então, quanto mais opulento a riqueza de alguém permitir, ele deve banhar as deidades diariamente com água misturada com pasto de sândalo, cânfora, uma raiz chamada Ushira, Kumkum e Aguru. Enquanto banhar a deidade, ele deve recitar os hinos védicos como Swarnagharma, Mahapurusha Vidya, Purusha Shukta e Rajana. 32. Meus devotos devem me decorar com muito amor, com roupas bonitas, ornamentos, com o cordão sagrado, o cordão bramínico, marcas de tilaka, guirlandas de flores e guirlandas de tulas, pasta de sândalo e outras substâncias aromáticas. 33. O adorador deve, com muita fé, me oferecer Padya, Arghya e Achamanyam. A pasta de sândalo, incenso, lamparina de ghee, arroz que não seja cozido, pré-cozido, a gente chama de atop chal, ou arroz que não foi pré-cozido, né, antes de ser descascado, e também flores. 34. Da maneira como puder, o devoto deve me oferecer o açúcar candy, arroz doce, ghee, umas preparações feitas de farinha de arroz,
vários tipos de bolos, no caso também feitos com... aqui são bolos feitos de... são, vamos dizer assim, aquecidos no vapor da água. Tá? São uma série de preparações. Preparação chamada modaka, que é também com a farinha do arroz colocada também no vapor, recheada com coco, né, e açúcar. Samyava, que também é outro tipo de bolo feito com ghee e com leite, e coberto com açúcar e especiarias. O iogurte, sopas de vegetal, no caso que seriam preparações líquidas com os vegetais, e outras comidas saborosas. Então aqui Krishna já está dizendo o que ele gosta. Se você quiser agradar Krishna, siga essa recomendação. Aqui ele já deu uma série de pratos que ele gosta, por isso ele está recomendando que seja oferecido. 35. Em dias especiais como Ekadashi, né, e todos os dias, se possível, porque todos os dias também são especiais, se você considerar que adorar Krishna é um dia especial, mas há dias que são mais do que especiais. Então, por exemplo, o Ekadashi. A deidade deve ser massageada com óleos aromáticos, deve ser mostrado para ela um espelho para que ela possa se ver depois de decorada e banhada. Deve-se oferecer também gravetos de eucalipto para que Krishna possa escovar os seus dentes. Não sei se vocês sabem, mas a pasta de dente, né, ou a escova de dente natural são pequenos gravetos de algumas árvores, como por exemplo a do eucalipto ou a de nim, que é muito usado também, e você escova o dente assim. Você vai mordendo a ponta, tá, desse graveto até ela ficar bem molinha, e aí você começa a limpar o seu dente. E aquelas substâncias que tem na árvore vão, vamos dizer assim, limpando a sua boca, né, matando as bactérias, etc., e criando ali todo um ambiente saudável. Então é assim que a gente escova o dente, né, ou que se escovava o dente antigamente. Tá? Muito mais eficaz do que esse método de hoje, muito mais natural, muito mais... as pessoas antigamente quase não tinham problemas dentários, pelo menos na Índia. Tá? Na Europa eu já não sei. Na Europa as pessoas eram muito sujas, né? Não conseguiam de fato manter uma boa higiene. Tá? Mas antigamente na Índia, dificílimo você ter problemas dentários. As pessoas sabiam realmente cuidar da sua boca. Não só isso, o indiano tem um dente muito forte, né, por uma própria constituição genética. Tá? Ele desde criança, desde bebê na verdade, a mãe já passa por vários cuidados, enfim, e eles são alimentados de uma maneira muito adequada, e isso gera ossos fortes, dentes fortes, uma pele forte, uma digestão forte. Então, de modo geral, o indiano ele tem uma constituição bem forte. Bom, e depois ele deve ser banhado com os 5 diferentes néctares, que é o quê? O iogurte, o ghee, o açúcar, o mel e o leite. E você deve oferecer uma variedade de alimentos opulentos e depois entretê-lo cantando e dançando. Então tudo que a gente faz para Krishna hoje, a nossa maneira de adorar, Krishna está aqui obviamente já apresentando exatamente o que a gente faz. Né? Verso 36. Após construir uma arena e, como descrito nas Escrituras, utilizar do cinto sagrado, né, e do local, né, de sacrifício no altar elevado,
o devoto deve executar o que? O sacrifício de fogo. Ele deve acender este fogo sacrificial com madeira que ele mesmo coletou. 37. Primeiro, deve-se colocar um pouco de grama kuxa no chão e respingar um pouco de água sobre ela. Então, deve-se realizar o ritual de colocar a madeira dentro do fogo sacrificial enquanto se cantam os mantras prescritos. Em seguida, você deve purificar todos os itens que serão oferecidos através da água sagrada. Após fazer isso, deve-se então meditar em mim como estando situado dentro do fogo sacrificial. Então aqui Krishna ele mesmo disse que ele estará presente dentro do fogo sacrificial, do yagya. Versos 38 a 41. O devoto inteligente deve em seguida meditar na forma do Senhor, cuja tez tem a cor dourada e cujos 4 braços são decorados com a concha, o búzio, o disco e a massa e a flor de lótus, e cuja aparência é muito pacífica e que está vestido com vestimentas da cor dos filamentos que existem dentro da flor de lótus. O seu elmo, seus braceletes, cinto e ornamentos que decoram os seus braços estão brilhando. O símbolo de Srivatsa no seu peito, que é um risco que Krishna tem dourado no seu peito, ao lado da joia Kaustuba, que está também pendurada num colar, é acompanhado de uma guirlanda de flores da floresta, flores silvestres. Em seguida, o devoto deve me adorar, colocando então uma lenha molhada com ghee no fogo sacrificial. Ele deve então oferecer as suas oblações ao fogo sacrificial, e vários itens devem ser também colocados ghee para poder queimar. Ele deve então oferecer essas oblações aos 16 semideuses, começando com Yamaraja, enquanto recita os mantras de cada deidade e também as 16 linhas do Purusha Shukta. Purusha Shukta é um hino védico, foi mencionado nos versos anteriores, que deve ser recitado também durante esse ritual do fogo sagrado. E cada linha ele deve terminar dizendo Swaha. E toda vez que ele fala Swaha, ele coloca no fogo um pouco de ghee ou de algum outro elemento. Então, enquanto ele coloca essas oblações ao final de cada linha do Purusha Shukta, ele então deve recitar o mantra com o nome de cada deidade. Bom, é algo bastante técnico, tá? Então não se preocupem se vocês não estão acompanhando, mas é que simplesmente eu preciso ler isso aqui, tá? 42. Tendo então adorado o Senhor com fogo sacrificial, o devoto deve oferecer suas orações e então adorar os associados eternos do Senhor, como por exemplo Nanda Maharaj, que é o pai de Krishna. Ele então deve cantar o Mula Mantra das deidades e meditar no Senhor Supremo Narayana. 43. Em seguida devemos oferecer a Chamanya para a deidade e então oferecer os remanentes do seu alimento para Vishwaksena. Em seguida, deve-se então oferecer a noz de Betel para o Senhor. 44. Em seguida devemos ouvir e cantar as narrativas sobre mim, ou seja, fazer encenações representando os meus passatempos e cantar e dançar em êxtase. Assim, então, o devoto deve absorver-se nas minhas festividades.
Então Krishna ele oferece um pacote completo de tudo aquilo que nós precisamos para ocuparmos todos os nossos sentidos e faculdades mentais. Então vocês percebam que a adoração a Krishna ela envolve vários aspectos da vida, né? Aspectos complexos dos nossos sentidos, faculdades mentais, emocionais, espirituais, etc, etc. Tudo é ocupado no serviço devocional. Absolutamente nada fica de fora. Por isso a prática de Bhakti é a prática mais completa. 45. O devoto deve oferecer orações contidas nos Puranas e outras escrituras também, bem como orações compostas por ele mesmo, né? Ou também orações tradicionais. Ele deve orar dizendo: ó meu Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. E deve oferecer as suas reverências prostradas, caindo ao chão como se fosse um bastão. 46. Ele deve colocar a sua cabeça nos pés de lótus da deidade e segurar nos pés de lótus do Senhor com ambas as mãos enquanto ora. Ó meu Senhor, eu tenho muito medo da existência material, onde nascimento e morte acontecem. Por favor, me proteja, né? Eu sou rendido a você. Após orar assim, ele deve oferecer novamente as suas reverências, deitado com o corpo esticado no chão, diante da deidade do Senhor. – 47. Após orar assim, o devoto deve então pegar os remanentes da guirlanda oferecida a Krishna e tocar na sua cabeça. Se a deidade foi feita para ser enviada, né, a algum local após aquela adoração, seja uma deidade temporária, né, então o devoto deve olhar para a deidade uma última vez e guardar no seu coração a imagem daquela deidade até que ele deve despedir-se e então levar essa deidade para ser colocada num corpo de água, né? Seja num rio, no lago, no mar. Na Índia acontece muito isso, tá? São deidades estabelecidas apenas para um festival e depois elas são descartadas, vamos dizer assim, no bom sentido, né? 48. Dentre todas as minhas manifestações, como as deidades, as pessoas devem me adorar de uma maneira particular, né, ou de uma forma específica pela qual ele desenvolveu fé. Como a super-alma de todos, eu existo dentro de todos os seres criados, bem como separadamente na minha forma original. Verso 49. Ao me adorar de maneira adequada por diferentes métodos prescritos nos Vedas e nos Tantras, o adorador alcança então a sua perfeição desejada através de mim, nessa vida e na próxima vida também. 50. O devoto deve estabelecer uma deidade, né, e adorá-la, construindo um belíssimo templo, seguido de um belo jardim com flores. Esses jardins devem ser destinados exclusivamente para produzir flores que irão para a adoração diária das deidades e também para os festivais ao longo do ano. Aquele que oferece à deidade presentes como terras, lojas, cidades e vilas, para que a adoração regular e os festivais possam continuar de uma maneira muito grandiosa, irão alcançar a opulência, né, equivalente à minha própria. Ou seja,
Aqui Krishna ele estimula as pessoas que são grandes, vamos dizer, proprietários de terras, pessoas influentes, pessoas muito ricas, que façam o uso dessa riqueza de maneira a promover a adoração da deidade da melhor maneira possível, da maneira mais opulenta que existe. Tá? E assim, essa pessoa ela alcançará a mesma opulência que o Senhor Supremo. Então muita gente tem medo, eu não vou colocar meu dinheiro no serviço a Krishna, porque eu não sei o que vai acontecer, esse dinheiro será colocado em vão, irei perder a minha segurança, da minha família. Isso é falta de fé. Você deve oferecer tudo o que você tem para Krishna, sem titubear. Claro que sob a orientação de um guru, de um mestre, de um Vaishnava sênior, que vai te ajudar a fazer isso da melhor maneira. Tá? Não saia se aventurando, porque a tua mente contaminada pode fazer com que você, obviamente, não tenha o melhor desempenho. Mas de qualquer maneira, tá? Qualquer serviço prestado a Krishna é um serviço que vai trazer sempre auspiciosidade. Tá bom? Então é muito importante as pessoas que têm muitas posses, né, façam boas caridades e cuidem das deidades e promovam, né, da melhor maneira possível o processo da adoração das deidades. Isso é muito importante. 52. Ao instalar a deidade, ao instalar uma deidade do Senhor Supremo, a pessoa se torna, vamos dizer assim, o governante da terra inteira. Ao construir um templo para o Senhor, a pessoa se torna o governante dos 3 mundos. Ao adorar e servir as deidades do Senhor, alcança-se a residência em Brahmaloka. E, por executar todas essas 3 atividades, a pessoa alcança a morada transcendental numa forma parecida com a do próprio Senhor Supremo. Então veja bem, você promover a instalação de uma deidade, né? Você já consegue alcançar a posição de se tornar um monarca, por exemplo. Tá? Um monarca do mundo inteiro. Não pense que é nesse contexto que a gente está vivendo agora. Você vai nascer em outro universo, onde o tempo, né, vamos dizer, onde a conjuntura das eras permitam que monarcas estejam reinando sobre o mundo inteiro, tá? Então não ache que isso aqui é uma coisa absurda, porque você não vai virar um monarca agora, tá? Nesse contexto que a gente está aqui agora. Você vai ter que ir para um outro contexto. Mas as palavras de Krishna devem ser acreditadas. Tá? Ou seja, só de você construir o templo de uma deidade, né, para uma deidade, você vai se tornar também o quê? O monarca dos 3 mundos. Tá? E por adorar e servir essa deidade, você alcança a residência em Brahmaloka. Tá? E ao fazer essas 3 ao mesmo tempo, você alcança uma forma transcendental, tal qual a do próprio Krishna. Tá bom? Então não é nada... Na verdade tem uma série de citações sobre os benefícios de você construir um templo de uma deidade, de você adorar uma deidade, de você instalar uma deidade. São várias citações de diversas literaturas védicas que comprovam que é um dos maiores serviços que já podem ser prestados por uma pessoa. Né? Não importa o seu nível espiritual. É algo tão maravilhoso você realizar isso que Krishna ele te recompensa com o que há de mais elevado. Tá? E é claro que se o devoto não quiser, obviamente, esses resultados, com muita humildade ele vai esperar para poder se unir a Krishna e servi-lo, né, de maneira muito humilde. Porque os devotos de Vrindavana, por exemplo, eles não querem ser governantes desse mundo, nem de 3 mundos, e nem querem tampouco a posição do Senhor Brahma. Tá?
Mas isso aqui é só para dizer o quão satisfeito Krishna fica com um ato muito simples. E isso sem contar se o devoto vai ser ou não um devoto perfeito, ele nem considera. Bastou o simples ato de fazer uma dessas 3 atividades e Krishna já vai te recompensar da melhor maneira possível. Tá bom? Ou seja, o que dirá se você fizer ainda um pouco mais? Se você cantar os santos nomes, se você aceitar um mestre espiritual, enfim, se você recitar o Bhagavatam, aí os benefícios são incontáveis, tá? São muito mais elevados do que a gente pode imaginar. Mas isso aqui é só para demonstrar a gratidão que Krishna tem por aqueles que multiplicam a sua presença nesse mundo material através das deidades. Certo? – 53. Mas aquele que simplesmente se ocupa no serviço devocional, sem a consideração de receber nada em troca, este sim me conquista. Agora Krishna complementou o que eu acabei de falar. Né? Assim, quem quer que me adore, de acordo com o processo que eu descrevi, irá alcançar o serviço devocional puro a mim. Tá bom? Então aqui as palavras de Krishna. 54. Aquele que rouba a propriedade de um semideus ou de um brahmana, né, seja ela doada por ele ou por alguém, irá sofrer como um verme nas fezes, né, por 1 milhão de anos. Então, roubar a propriedade de um semideus ou de um brahmana faz você nascer como um verme no estrume por 1 milhão de nascimentos. Perdão, por 1 milhão de anos, né? É muito tempo para um verme. Nossa, é muito tempo. 55. Não apenas aquele que executa este roubo, mas aquele que assiste, aquele que instiga, ou aquele que simplesmente aprova este ato, também compartilhará a reação pecaminosa. De acordo com o grau de sua participação, ele também deverá sofrer consequências proporcionais. Então aqui Krishna ele dá esse recadinho final que está meio fora de contexto, mas enfim, deve ter um motivo que a gente não entende aparentemente, mas está aqui. Terminou então esse capítulo que Krishna fala da adoração das deidades, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui e depois vamos então começar o capítulo 22 do Jnana Yoga. Ok? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.